Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Patrick Sampaio, com vocês aqui em mais um episódio do Fala Neuro. Eu queria saber de vocês aí se alguém já teve Covid. Se você, no pós-Covid, teve queixas de dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, e se esses sintomas estão persistindo aí após o Covid, fica aqui comigo nesse vídeo que você vai conhecer um pouco mais sobre o que é isso aí que aconteceu no pós-Covid. Então, pessoal, ao longo da pandemia, nós fomos percebendo, principalmente nós neurologistas e os próprios médicos que têm acompanhado os pacientes ali que tiveram Covid, seja na sua forma leve, moderada ou em casos graves, aconteceram sim, depois da sua recuperação clínica, que a gente tem ali a doença clínica, no quadro gripal, uma queixa neurológica. E que queixa é essa? Seria a dificuldade de concentração e planejamento, que seria o mais comum ali, que vamos observar nessa síndrome que intitulamos como síndrome pós-Covid. E ainda a gente vai caracterizar como uma recente e a síndrome tardia. Isso vai se basear na questão do tempo, né? Então, a gente pode ter esses sintomas aí até um ano depois ali do quadro gripal ali da Covid. Então, a gente vai fazer essa divisão. Então, por que este tema é importante? Claro, a gente sabe mesmo que, mesmo com a vacina, a gente se vacinando, que a vacina é destinada para as formas pulmonares, ou seja, para a gente não ter uma forma pulmonar de acometimento aí desse órgão de maneira grave, que me leve a uma internação hospitalar ou uma possível internação em UTI, a vacina tem esse caráter protetor para essa determinada condição, mas não vai ter um caráter protetor para a infecção do vírus da Covid e essa manifestação neurológica. Então, se você aí passou por isso, ou conhece alguém que já teve esses sintomas, então aqui eu vou trazer um pouco dessa explicação, essa explanação, o que é que poderíamos fazer. Primeiro, esse tipo de queixa, ela sim merece atenção especial, porque ela tem que ser vista num ambiente de um consultório médico, com um profissional especializado. Aí nessa ocasião, o meu conselho é que seja com um neurologista mesmo, porque nós vamos partir para fazer uma análise clínica, sim, considerar outros diagnósticos diferenciais e assim, após esse diagnóstico de síndrome de Covid tardia, e a gente vai chegar numa situação que a gente chama de cérebro em névoa. Existe um termo em inglês que se chama brain fog, que é o que a gente chama essa condição. E o que ela se caracteriza como? É uma sensação de névoa mesmo na cabeça. Imagina, você vai planejar fazer suas compras no outro dia. Você até esquece o que é que você teria que fazer, como planejar, coisas habituais da sua rotina que você tinha. Eu costumava deixar a chave em cima em tal lugar, eu costumava fazer isso. Então, você começa a perceber um prejuízo na execução dessas tarefas e nesse planejamento. Eu já atendi pacientes que tiveram dificuldade na questão da linguagem, na pronúncia, procurar palavras que haviam esquecido de coisas corriqueiras. Isso realmente acontece, mas não existe um padrão entre um paciente e o outro. Muito bem, chegou o diagnóstico, o que é que a gente vai propor? Digamos que a gente chega a esse diagnóstico. Não existe um consenso para dizer, tome um remédio, faça isso. O que eu quero trazer para você aqui é que realmente hoje a gente está passando por pesquisas clínicas. A gente viu que grandes centros, que nem a Rede Sara Kubitschek, o próprio Hospital de Clínicas da USP, tem dirigido pesquisas para entender como poderíamos abordar, mas no geral, eu vou dar umas dicas aqui de reabilitação cognitiva, que é o que realmente nós entregamos ali e pedimos que os pacientes venham se fazer. O que seria a reabilitação cognitiva? De fato, muitas vezes quando nós neurologistas estamos diante de um caso desse, que é um caso um tanto pouco complexo, nós precisamos, muitas vezes, de uma avaliação de um profissional, que poderia ser uma avaliação neuropsicológica, para você entender qual é o domínio cognitivo que a gente tem ali
entendam que domínio cognitivo vai ser que situação? Quando a gente tem a fala, toda a linguagem, a velocidade do nosso raciocínio, a atenção, a capacidade de executar atos motores finos, atos motores em sequência, reconhecimento de formas e objetos. Então, todas essas funções cognitivas elas são testadas por um profissional que é um neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo muitas vezes vai me dizer quais são os setores ali que estão com maior prejuízo. Então, em base de uma avaliação neuropsicológica, nós propomos o que chamamos de reabilitação cognitiva. E muitas vezes entendo isso, não é coisa do outro mundo não, são tarefas mais simplórias que podemos fazer todos os dias. A primeira que eu sempre recomendo que os pacientes façam, muitas vezes que está com a queixa no caso de memória, é criar um planner, uma agenda diária, porque muitas vezes essa agenda diária ela vai servir como um reforço para a memória, justamente o que é que você deveria fazer. Você vai pensar em planejamento, planejar um dia, planejar compromisso, planejar situações que você deva fazer. E nesse planejamento você vai anotar, você vai usar o quê? Uma função, uma habilidade cognitiva que é a escrita, a leitura. Então, isso é um tipo de estímulo que muitas vezes nós ignoramos fazê-lo. Né? Muitas vezes hoje com a tecnologia a gente meio que deixa tudo ali para o celular. Então, isso é uma dica muito importante e no preenchimento dessas agendas é importante a gente utilizar cores. Cores como, digamos, você concluiu uma tarefa, usa uma cor diferente, tarefas pendentes, usa uma outra cor diferente. Então, dentro desse contexto, isso é uma dica importante. Além disso, da reabilitação cognitiva, só para vocês lembrarem, isso é uma tarefa diária. Por quê? Dentro do cérebro em névoa pós-Covid, a gente sabe, quanto mais eu estimular as habilidades cognitivas, eu sei que o cérebro pode voltar a ter o seu bom funcionamento. Agora só não tenho como te falar, vai ter sequela, vai ficar permanente? Não sabemos, porque vejam só, a pandemia ainda é muito recente, a gente ainda está passando digamos, essa fase, digamos, pós-pandêmica, ainda entendendo muitas coisas que ainda não foram muito bem explicadas, precisamos de pesquisa, então não teria como trazer esta informação, dizer se existem sintomas permanentes ou não, mas o fato é, precisamos reabilitar. Outra coisa, outra medida muito importante para a reabilitação cognitiva, e aí a gente sabe que funciona, é o exercício físico aeróbico, ou seja, melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. Com o estímulo cognitivo, a gente sabe que eu vou melhorar esses percentuais aí que eu te falei nas habilidades cognitivas. Então, vejam só, se eu tiver uma liberação para fazer uma atividade física, seja uma caminhada mais intensa, enfim, um exercício físico aeróbico, combinado com exercícios de reabilitação cognitiva, que pode ser desde o planner, pode ser desde um caça-palavras, pode ser desde jogo da memória. Existem situações prontas, assim, de cadernos de exercício ali que a gente pode lançar mão do dia a dia para fazer isso. Mas vejam só, essas dicas que eu falei aqui, elas nessa situação elas devem ser, tudo isso aí deve estar sendo acompanhado por um profissional. Veja só, tanto o médico quanto provavelmente um pedagogo ou um neuropsicólogo está acompanhando essa reabilitação. Por quê? A gente tem que entender onde está tendo alguma falha, algum impedimento, que a gente também precisa ajustar, talvez ali ver a necessidade de uma medicação, ver a necessidade de outro tipo de estímulo. Então, vejam só, não esqueçamos que a pandemia passou ali com a advento da vacinação. Quando a gente diz pandemia, é o número de casos que acontece nos continentes, realmente reduziu muito, porém, ainda os casos acontecem de maneiras isoladas em algumas regiões, e sim, mesmo vacinado, eu posso ter uma forma leve de Covid, sem um acometimento pulmonar de forma grave, mas sim, eu posso ter ali um envolvimento de funções cerebrais. E lembrando, a gente viu que no Covid mesmo, na fase da doença, ali mesmo pós, pacientes que não tinham, digamos, que não tinham o diagnóstico do Alzheimer, que não tinham o diagnóstico do Parkinson. Vocês, eu acredito, quem me acompanha já ouviu falar que a gente sabe que o Covid já foi
digamos, levantada essa hipótese que ela traz um perfil ali de envelhecimento do cérebro. Seria a forma mais básica para vocês entenderem. Ele aceleraria esse envelhecimento precoce do cérebro naqueles pacientes que teriam a predisposição para evoluir com Alzheimer ou evoluir com Parkinson. Ele está acelerando esse processo. Então, eles surgiram com essas doenças após o Covid. Então, a gente sabe que isso meio que aconteceu. Então, a dica que eu vos digo aqui é o seguinte: se teve Covid, teve essas manifestações, procura sim uma consulta clínica, porque um profissional neurologista ele vai sim traçar um perfil da tua necessidade, ver se realmente precisa se fazer uma avaliação neuropsicológica, ver aquilo que realmente é necessário para você, para o quê? Propor essa reabilitação. Por quê? É a ferramenta que a gente tem aqui e ali para o tratamento dessa situação que a gente chama o cérebro em névoa na síndrome Covid tardia, tá certo? Então, com vocês aqui eu deixo esse vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês. Se conhecer alguém que teve a situação, encaminha. Se não me segue aqui no canal, marca o sininho de notificação para receber esse vídeo e os próximos que virão e deixa esse like aqui comigo no Fala Neuro.